Fala pessoal, hoje a gente vai apresentar para vocês, acho que uma das unidades que a gente ainda não apresentou, a AquaPro, né? Vamos conhecer essa unidade, fora essa ainda falta... A Profísico, a né? Profísico, que já fomos na Casa Verde, na Vila Guilherme, agora hoje a AquaPro. Exato, a gente vai te apresentar hoje a AquaPro e falar um pouquinho de como é que foi aí o treino, preparação para o triatlon e vamos falar, claro, sobre o processo de atendimento. Bora lá? Bora? Bom, sejam bem-vindos, né? A AquaPro é a unidade que a gente adquiriu em 2022, outubro de 22, é a última que a gente juntou, né? Digamos assim, no grupo. A gente queria usar o nome AquaCenter, isso é interessante. Mas, poxa, isso infelizmente isso acontece, né? O pessoal tem planos anuais, acontece alguma eventualidade. E aqui chamou AquaCenter um tempo. A pessoa infelizmente saiu, aí alguns alunos ficaram com planos em Aveiro, a gente não quis usar o nome AquaCenter aqui, porque apesar de não ter nada a ver conosco, né? Como é que a gente vai explicar? E aí foi interessante, porque um dos sócios da Profísico nunca tinha se juntado aos sócios que estão na AquaCenter. Então a gente pensou AquaCenter e Profísico, não sabia se era ProAqua ou AquaPro, ficou AquaPro. Então essa aqui é a AquaPro. Vamos lá. Aqui na unidade são a parte aquática, né? São duas piscinas. Aqui está tendo aula infantil normalmente na menor e adulto na maior. Aí tem a sala de musculação também, uma parte de bike e os pilates. Nós vamos lá na musculação. Aqui também, bom, aqui tá com som, né? Já tá no final do expediente, é o final do sábado. Então aqui é a sala de musculação, que dá pra ver a área da piscina também, né? É uma das praças mais bonitas. Essa integração eu acho muito legal. Bom, legal, vamos agora para o Pilates? Vamos, a gente vai ver o Pilates, vamos conhecer o nosso estúdio. Legal, essa aqui é uma das nossas unidades de Pilates, né, que está dentro aqui da AquaPro. Esse é um dos modelos que a gente trouxe como estratégia de franquia, né, essa é a visão, que conecta tudo também com a Single, né? Isso. Aqui, né, contando um pouco, né, pessoal, para vocês, e aí quem tem academia, vamos falar assim, né, vocês viram, né, nossas academias são predominantemente aquáticas, né, que a gente fala. E quando você pensa em academias aquáticas, qual que é o desafio delas? É escalar ou crescer, né? Então, se você pensa em crescer, né, ela tem um desafio de espaço físico. Elas são academias que demandam um espaço físico maior e também tem um investimento maior. Isso para São Paulo, ou grandes centros urbanos, nós somos de São Paulo, né, é um problema, porque os terrenos são mais caros, é cada vez mais difícil encontrar. Eventualmente, talvez alguns outros lugares, algumas outras regiões não tenham essa dificuldade, terão outras, né, mas essa em particular não. E aqui tem uma coisa importante de falar, né? Essa é a nossa visão de escala. Não significa necessariamente que seja para todos. Isso é fundamental entender. O reforço, acho que todo vídeo a gente podia fazer com esse reforço. O sonho é seu, dono de academia gestor. Cada um tem o seu, cara. Você pode querer ter uma e trabalhar menos e ter mais tempo para sua família. Você pode querer ter uma que seja o estado da arte, que seja impecável. Ou você pode querer ter uma rede, ou você pode querer ter uma franquia, acho que cada um tem o seu. Sim. O nosso, em particular, a nossa aspiração era ter uma possibilidade de escalar, né? Ou ter mais unidades. Sim. Muito por isso que a gente sempre pensa em automação, sistemas que tirem o tempo de trabalho operacional, porque é impossível você escalar sem processos e sem ter tempo para você. E os estúdios surgiram muito nisso, né? Sim. Então a gente pensou, poxa, como a gente faz áreas menores, e estas áreas menores, né, a gente consiga alugar, comprar, enfim, poder ter novos negócios. Pensamos num conceito chamado U-Trainer. Sim, tem uma aquisição mais fluida, né? O principal desafio em grandes centros é espaço. É espaço, É muito sobre isso. E aí entra o conceito de U-Trainer, onde você tem espaços menores ou espaços compartilhados, como é o caso dessas unidades que a gente lançou. Exato. E aí o Trainer, por quê, né, pessoal? A gente pensou no nome U-Trainer, onde a gente colocasse um guarda-chuva com algumas questões, por exemplo, da estética, do layout, do processo de atendimento, etc. E a ideia foi ter o U-Pilates, que essa sala é uma sala U-Pilates, mais um U-Personal, né, para estúdios de personal trainer, uma sala que seria U-Speed, esse nome a gente não fechou ainda, que seria para bikes e aulas ritmadas, e o U-Core, que seria para treinos mais funcionais ou do core, né? Então esse é um plano ainda, uns desejos, porque daí vem um negócio muito interessante. Para ter isso, a gente falou assim, olha, legal, a gente opera uma unidade, vamos operar uma unidade dessa. A gente pensou muito assim, o crítico é gerar demanda, né? A gente tem que gerar demanda e atender bem.
Para gerar demanda e atender bem, nós tínhamos que ter um bom sistema de inteligência artificial ou de automático, o que quer que seja, para gerar demanda, para conhecer nossos espaços. E aí nasceu a Symbion. Então a Symbion nasceu dentro desse universo, dentro desse ecossistema, né? Não tem jeito, quando a gente fala em escala, você não pode abrir mão da qualidade. Né? E como é que a gente mantém a qualidade no processo de atendimento enquanto coloca velocidade no processo de marketing? Como é que eu faço esse pessoal chegar na academia em um fluxo contínuo e ser bem atendido? Não importa se é dentro de um espaço, né, onde a gente coexiste com outra empresa, ou um espaço ali fachada, espaço próprio. Daí surge a Symbion como uma resposta dentro desses processos todos. Né? E uma solução para a gente poder eventualmente franquear, ou se não for franquia o modelo, talvez não seja. Estamos encontrando ainda esse modelo dentro da Upilates. Talvez seja a gente abrir novos, né? Eu tenho um sonho, eu falo aqui, e meus sócios sabem disso, todo mundo sabe disso, acho que eu nunca falei isso pro time, tá? Mas a gente tem hoje mais de 100 funcionários, né? Totalizando aí uns 128, oscila um pouco. Assim, um sonho que eu tenho é que esses caras tivessem mais pistas, sacam? Mais teto alto, assim, eles pudessem voar mais, né? Às vezes você recebe de todo tipo, quem é dono de academia sabe, cara, você tem profissionais de todo tipo, mas tem uns caras que são muito bons, né? E, poxa, se a gente consegue um modelo desse, eu adoraria que fosse uma porta de saída, é meio esquisito isso, saca? Mas o cara vira meu sócio, né? Por que não? Sim. E o cara toca esse estúdio, né? Dá uma continuidade, né? Então, isso é um dos sonhos que eu penso muito assim, dar pista pros funcionários, dar pista pro time, dar pista pra equipe. Pista, eu quero dizer, voo, pros caras decolarem, né? Aí o cara abre o estúdio dele, a gente vai ter o suporte, a gente vai ter a gestão, vai ter o sistema de atendimento, vamos saber dos equipamentos, e o cara entra como um sócio operador ali pra tocar. Por isso que eu não sei se é necessariamente franquia, eu vejo mais como uma porta para ser um plano de carreira, mas isso é uma coisa muito, ainda talvez visionária, né? Mas é uma ideia que é um sonho que eu tenho. E tá muito ligado com o próprio desafio de desenvolver negócios, né? Você, às vezes, tem o recurso financeiro, tem o espaço, mas não tem o tempo para operacionalizar, para fazer aquilo funcionar. Exato. E aí é um ganha-ganha, todo mundo ganha, né? E aí, de um lado, sempre é difícil recursos humanos, Sim. Mas do mesmo jeito que você tem recursos bons, é difícil reter, porque às vezes na academia é complicado acomodar todo mundo, né? Porque você vai ter um gestor ou um coordenador por unidade, você não acomoda todos, né? E tem gente que merece oportunidade, acho que isso é um caminho bacana, a gente vai construir. Então, a Symbion é o primeiro ponto, aqui já tem uma sala rodando, a gente vai colocar um sistema autônomo aqui, a ideia nossa é ter um sistema de gestão todo independente para cá, para garantir desde a demanda até o atendimento do cliente, tudo dentro, e entregar um negócio bem bacana, né? E aí a gente consegue, porque eu vou estar preocupado com o sucesso dos nossos funcionários, né? Que vão ser nossos sócios no futuro, né? E isso reforça uma coisa pra gente que é muito importante, né? Todo o desenvolvimento do Symbion parte disso aqui, o chão de fábrica. A gente desenvolve negócios, estrutura negócios, olhando porque a gente tem hoje, como é que funciona, como é que faz, como é que melhora. Seja nas academias, seja na Upilates, na Utrainer ou qualquer outra frente que a gente desenvolva, né? É muito isso, centrado na vida real. Como é que funciona isso na prática? Pô, a gente tem academia, como é que tá funcionando lá, como é que a gente implementa, como é que a gente melhora? É isso. E aí tem um negócio legal, né? Porque quando a gente pensa quando a gente pensou muito aqui nesse ecossistema inteiro, né? Sim. Hoje, se vocês olharem, todos o pessoal que é aí de academia, vocês já devem ter visto um monte de CRM, né? E aí eu vou me conectar com duas coisas que a gente buscou muito aqui na Symbion, né? Em particular. Era atender, né, o atendimento do tráfego pago para trazer o cara para o agendamento e ter a jornada do lead, né? Que a jornada do lead nada mais é do que o CRM, né? Ou as etapas que o cara está no CRM. Então também a gente olhou com muito cuidado cada fase do CRM, vamos chamar assim. É isso, cada etapa, né? Cada etapa do CRM ela foi olhada com cuidado, refletindo a nossa realidade, né? Pode não ser igual de todo mundo, funciona pra gente. E quando eu digo cada etapa do CRM, para quem já está acostumado e quem não está fazendo uma breve introdução, o CRM vamos imaginar, talvez, vamos falar do funil de venda. Jornada. Ou a jornada do lead até ele virar seu aluno, né, nessa etapa. Então você tem vários momentos aí. O primeiro momento ele é lead, ele é prospect, ele entra em contato com você. O segundo ponto é assim, ele entrou em contato, mas não avança, não anda. Parou de falar. Então tem que fazer um follow-up, eu tenho que ficar conversando com esse cara. Aí depois vem o agendamento, que é o goal, assim, o agendamento de uma visita. Estamos falando do mercado online, né? Estamos falando do mercado do tráfego online, do marketing online. O cara tem que vir com esse teu espaço, pô. Dá pra fechar fora? Eventualmente. Musculação, algumas modalidades flui bem. Que fluem bem, que tem um conhecimento melhor, a gente percebe que é mais factível.
outras não são tão fáceis. Aí o agendamento, fazer o cara vir para sua unidade, e aí você entender bem nesse processo quais as dores dele, o que ele busca, eventuais objeções, ou o que ele está querendo fazer na academia, ajuda muito na visita, ou numa aula, cada um faz de um jeito, galera, né? Tem gente que faz aula experimental, nós fazemos aula experimental. Tem gente que faz visitação só, né? Para não tumultuar ali a aula. Isso, tudo bem. O que importa é você trazer o cara para o seu espaço físico. Aí fez no espaço físico. Aí tem duas coisas, né? O cara pode não vir. Aí você pode ter o cara veio e o cara não veio. E o cara, quando veio, ele pode fechar o plano ou não fechar o plano. Como que você trata tudo isso? Então, dar assim, digamos, tags, nomes, nomenclaturas, nome dentro do funil, o que quer que seja, etapas do funil. A gente pensa isso com muito carinho, com muito cuidado, né? E as mensagens para cada etapa também foram muito bem pensadas, né? Total. Pensa no seguinte, dá uma olhada nesse espaço. Dá uma olhada na quantidade de aparelho, imagine isso aqui cheio de alunos, cheio de pessoas vindo experimentar. Agora pensa que você está iniciando isso e tem que fazer isso tudo sozinho. Pois é, exato. Não faz, né? Não faz bem feito. Então surge muito disso. Como é que eu consigo colocar mais energia, mais braço, sem aumentar o meu custo operacional? Não é só para quem está começando, Sim, né? Claro. A gente mesmo tem esse desafio porque você tem, e aí quem é pessoal das academias sabem, né? É muita frente, é muita ação. O dono de uma academia, cara, o cara é muito multipropósito. Porque o cara tem que pensar na zeladoria, o cara tem que pensar na qualidade técnica, o cara tem que pensar nos recursos humanos, o cara tem que falar com o cliente que está insatisfeito, o cara tem que conseguir cliente novo e ser de vendas. É muita função, né? Muita frente. É muito fácil para quem não tem academia, né? É fácil, não, vai lá, é simples, resolve. A gente costuma ouvir isso, não, faz assim, tem sempre um golpe de sorte, tem sempre um processo que salva tudo e no dia a dia a gente sabe que não é, né? O negócio é mais embaixo. Bem mais embaixo. E aí a ideia muito, quando a gente partiu para ter pro estúdio e ajudar, né, um funcionário nosso, quem quer que seja, que fosse na expansão, era o que a gente consegue tirar e que a gente já tem certos padrões e ofertar com tecnologia. A ideia, acho que é muito sobre isso, assim, do tipo, onde ia first, ou ia primeiro, e tecnologia primeiro. Então, por exemplo, poxa, se eu jogo um tráfego pago, eu vou conversar com o cara no WhatsApp, isso eu consigo já fazer com inteligência artificial e com tecnologia, por que eu vou deixar minha atendente fazendo isso? Eu deixo com a inteligência artificial. Agora, eu vou fazer um tour físico para captar a dor da pessoa, mostrar equipamento, eu quero minha atendente fazendo isso com o cara. É isso. Né? Então, na visitação, eu preciso dela focada nisso. Um aluno meu tem uma dúvida e precisa ouvir alguém, precisa de um humano, tá ali. E a interação toda rolando. Imagina, pessoal, né? Vocês sabem aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho aula, a gente faz aula experimental. Vai ter aula experimental no Pilates, vai ter aula experimental na musculação, tem aula experimental na natação. Você tem ali no dia, o cara falta, até você lembrar que o cara faltou e mandar mensagem de novo, por que ele não vem, tentar voltar. Você vai esquecendo isso no dia a dia, porque isso é uma parte. Aí você tem a parte do cara novo que chegou, você tem a parte do aluno que pediu para trocar um horário, você tem a parte do chuveiro que queimou. Porra, começa a juntar tudo isso. Você esquece, cara. Então, automatizar isso era a sacada. Aí que vem a ideia da Symbion, a ideia da IA, a tecnologia, nessa parte de atendimento e do agendamento. Porque é legal, combina muito, né? Sim. Onde eu consigo colocar inteligência artificial e automação, eu coloco. Por quê? Porque quando o cara veio, eu preciso dar atenção pro cara. Entender o que tá pegando, entender o que tá rolando. O cara brilhou um olho porque ele viu a piscina, porque ele viu o vestiário, porque falou do estacionamento. É o humano que vai sacar essas coisas, né? E aí o humano não precisa estar mandando WhatsApp, né, cara? E é isso, é sobre isso, deixar cada vez mais a parte repetitiva, manual, é aquilo que a gente faz todo santo dia igual. Põe uma inteligência artificial, põe tecnologia. A gente fala de tecnologia como se fosse algo de agora, mas não é. Observa o próprio tráfego pago. É a nova forma de panfletagem. Antigamente ficava alguém na porta entregando um panfleto, vai na esquina, você pagava alguém para fazer isso aí em volta da academia. Hoje você tem um tráfego pago que faz isso. Isso também é tecnologia. Então, na verdade, o que a gente traz? Uma continuidade da tecnologia em momentos que cabe. Exato. É sobre isso. Então, é para substituir o time de atendimento. Não, não é para substituir o time de atendimento. Muito pelo contrário. É para tornar o time de atendimento mais estratégico. É para empoderar quem está no balcão para usar mais o fator humano e não ficar fazendo aquilo que é toda vez a mesma coisa, que é boring, né? É chato pro cara e é um desafio, porque aí vem algumas coisas que eu gostaria de comentar. Que mais do que tem a inteligência artificial, a nossa ferramenta é o funil de vendas, o CRM, a jornada do cliente. É isso que a gente sempre buscou e desenvolveu e que a Symbion traduz isso num produto.
Porque tem as questões do tipo, além da mensagem em si, você tem que saber qual é o estágio do lead. Porque a mensagem do lead é um, o cara que agendou aula e não fechou o plano é outro. A forma de comunicação muda de acordo com o momento dele. Com o momento dele. E vocês sabem, quem tem time, como é difícil você criar essas regras, treinar teu time do balcão Fazer e falar assim, cara, e seguir. O CRM fica uma bagunça. Aí normalmente o CRM fica todo mundo de lead. Ou fica um monte de não respondeu. Normalmente está acumulado em algum lugar. Em algum lugar. Que é um quando outro, não sobe, né? Quando nem sobe, né? Então, esse é um desafio. Às vezes quando nem sobe, ele chega no tráfego pago e nem põe no CRM. Então a automação também, ela automatiza e ajuda a gestão. Né? Automatiza e dá visibilidade. Porque fica tudo adequadamente na etapa do funil que está, para você ter visão onde é seu gargalo, onde é seu problema, né, o problema que você tem. Então, traz muito benefício. E com isso ter previsibilidade, né? Olha, eu sei que eu preciso de X lead, desse X lead eu preciso de tanto agendamento para poder fechar tanta matrícula. Você consegue olhar no funil e falar, não, olha, não tem a quantidade de lead ideal, vamos aumentar o tráfego pago, vamos criar outras iniciativas para gerar mais leads para que eu tenha a quantidade de gente certa conversando com o meu time, visitando a academia, fazendo uma aula experimental, seja lá o que for. Você falou de previsibilidade, né? Eu tenho uma coisa que, uma hora a gente pode combinar de eu dividir isso. Acho que eu cheguei a te mostrar. Eu tenho uma planilha, né, pessoal, que eu gosto de mostrar assim. A gente faz pilares, né, ou frentes de venda. Então, pessoa que vem visitar, né, vamos chamar de visita de fachada, visita do teu balcão, visita física. Esse é um pilar, né, uma forma. Pessoas que vieram para você tem os contatos e você vai acessando. A gente chamava de boletim de visitas antigos, né, boletim de visita antigo, esse é o nome que a gente dá. Indicação é uma outra forma de venda e assim por diante, né? A gente tem pilares, né? Ou, digamos, gatilhos de vendas, né? O que é legal quando você faz essa gestão, né? Que eu montou da previsibilidade. Quando você começa a ver esse histórico, e a gente tem isso. A gente sabe assim, a porcentagem de conversão que eu tenho por cada canal que eu tenho de lead. Então, por exemplo, eu não vou lembrar exatamente de memória, mas quem chega no balcão eu converto 45%. Os tráfegos pagos eu converto 13%, assim por diante. Então eu sei que para ter 50, 30, 100 matrículas, cada realidade de um de vocês, quais os canais que eu converto mais, quais os canais meus que são mais fracos? Essa é uma puta sacada também. Uma hora, acho que dividir isso com vocês aí, galera, eu faço essa planilha, a gente monta só para discutir um pouco previsibilidade de vendas pelos diferentes canais de ativação. Sim, isso dá bastante assunto, né? Porque não é só saber quais são os canais, mas também combinar canais e ativar esses canais. Porque você não pode ser dependente de um único canal, né? Por exemplo, a gente teve mudança agora no Meta, no tráfego pago, agora tem um novo algoritmo que é o Andrômeda. E aí, como é que você faz? Exato. Aí até aprender, você faz o quê? Você ativa os canais? Aí você vai usar indicação. Você vai pegar seus bebês antigos, você vai pegar seu ex-aluno. E aí, mas qual que é a estratégia? Como você faz? Você turbina ex-aluno todo mês? Não, mas ex-aluno é muito. Você separa o ex-aluno do ano passado do ex-aluno de 3 anos atrás, você não separa. Há uma série de estratégias e formas de fazer, né? A gente sabe melhor? Não sabe, galera. Deve ter muitos de vocês aí ouvindo, sabe muito melhor que a gente, velho. O fato é esse, né, meu? Não é? Porque, cara, mas a gente dá uns pitacos, né, cara? E eu troco ideia, porque é assim que funciona, né? A gente vai conversando e tal, aí faz um híbrido, né? A sacada, eu acho que é o grande lance de dividir, eu gosto muito disso, eu acredito como pessoa, cara. Porque se eu divido uma informação e você me passa uma pra mim, cara, o que era uma, eu tinha uma, você tinha uma. Eu tenho 2 e você tem 2 agora. Porra, multiplica muito. Então a ideia muito é multiplicar boas práticas, né, que a gente teve, né? Então acho que isso é um negócio que eu vou ficar devendo, eu gostaria de divulgar isso. E você que já tá dentro da Symbion sabe que a gente faz isso bastante, né? Tá o tempo todo, não só pedindo informação, como também a nossa própria IA tá aprendendo, né, com todos os nossos clientes, né? Então imagina o seguinte, todo o aprendizado que a determinada academia A teve, a tua academia já vai ter esse aprendizado quando entra na Symbion, dentro, claro, do processo de atendimento e gestão ali no CRM. Né? Exato. Então, os times, tempo de resposta, tipo de resposta, tudo é um aprendizado. Então a nossa IA segue com esse processo de aprendizado, onde eu vejo o que funcionou na academia A e automaticamente trago para que todas as outras academias tenham aquilo. Né? É sobre isso. O aprendizado precisa ser contínuo, precisa ter essa troca e a inteligência artificial, né, a tecnologia facilita muito, não só essa coleta, como o tratamento e o compartilhamento desses aprendizados. Né? Exato. É isso, bastante coisa. Queríamos aí apresentar para vocês a AquaPro, já apresentamos também um pouco daí o Pilates, da nossa visão, tem muita coisa legal vindo aí. Né? Se você ainda não conhece a Symbion, clica no link, vai ter aqui, vem visitar, vem conhecer, vem agendar uma apresentação com o nosso time. Né? Symbion, novamente, é um CRM de atendimento com IA, né, para todo o processo conversacional dentro do WhatsApp.
Exato. Acho que é bem isso. A gente, mais do que uma IA conversacional, mais do que a conversação no WhatsApp, galera, é legal ver isso. Conversar no WhatsApp é um ponto, né, de contato com o lead. Sim. Mas fazer a gestão do lead, a gestão do seu aluno e acompanhar, saber onde ele está, é muito mais importante. Aí que está a inteligência do negócio. Uma coisa é ferramental, operacional, que é conversar. Outra coisa é a gestão do lead, que é o CRM. Eu diria que a gente tem um CRM, né, ou um funil de vendas que é conectado com uma inteligência artificial de conversação. É isso. Legal? Legal? Vejo no próximo vídeo. Obrigado.